Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira parte da aula de princípios gerais da antibiótico terapia. Agora nós vamos discutir um pouquinho em relação a mecanismo de ação aí de alguns fármacos antibacterianos, né, das classes de antibacterianos. Vou dar um panorama geral e posteriormente, né, depois nós iremos discutir sobre cada classe em separado. Vamos lá então. Bom, então vocês estão vendo aí esse slide que mostra a base do mecanismo de ação dos fármacos antibacterianos. Então nós temos agentes que inibem a síntese da parede celular, né? Na verdade, inibem a síntese da parede celular por interferirem na síntese e organização do peptídeo glicano. Nós temos aqueles agentes que atuam diretamente sobre a membrana celular, aumentando a permeabilidade, levando à lise osmótica da célula da bactéria. Nós temos aqueles agentes que afetam a função dos ribossomos, né? E isso vai interferir na síntese proteica, tá? Nós temos aqueles agentes que afetam o metabolismo de ácidos nucleicos, como fármacos que inibem enzimas importantes para a organização da estrutura do DNA bacteriano, por exemplo. E nós temos os agentes antimetabólitos, tá? Que são fármacos que inibem enzimas importantes para vias metabólicas cruciais para a vida da bactéria. Tá? Então, eu vou apresentar aqui um pouco mais rápido em relação a esse contexto do mecanismo de ação. Posteriormente, nós iremos discutir de maneira mais robusta em aulas futuras, ok? Então tá aí um panorama geral, aqueles que atuam a nível de parede celular, né, como os beta-lactâmicos, glicopeptídeos. Beta-lactâmicos aqui é um grande grupo de penicilinas, tá? Glicopeptídeos aqui representados pela vancomicina e teicoplamina, ok? Nós temos aqueles que afetam a síntese das purinas, impactando na síntese do ácido fólico, que é importante para a síntese de DNA. Então, são os antimetabólitos, tá certo? Como trimetropinos, sulfonamidas, né? Que são as sulfas. Nós temos aqueles que podem interferir em uma enzima chamada de DNA girase, que é responsável pela organização e espirilamento da molécula do DNA. Então, nós temos aqui as fluoroquinolonas, os nitroimidazólicos, tá? Então, quinolonas aí como ciprofloxacino, ofloxacino, os nitroimidazólicos como a nitrofurantoína, né? Dentre outros. Nós temos aqueles que atuam a nível de membrana celular, aumentando a permeabilidade e levando lise osmótica, como as polimixinas, polimixina B, por exemplo. Tá? Aqueles que interferem na síntese proteica ou por interferir na fração 30S do ribossomo ou interferir na fração 50S do ribossomo bacteriano. Né? O ribossomo bacteriano ele é formado por duas frações. A fração menor, ou chamada de 30S, a fração maior, chamada de 50S. Então, nós temos fármacos que se ligam e interferem na fração 30S, na porção 30S, e aqueles que interferem na função da fração 50S, impactando na síntese de proteínas. Tá? Então, dos 30S, nós temos aminoglicosídeos, como gentamicinas, tetraciclinas, as gliciclinas, 50S nós temos macrolídeos, como a azitromicinas, streptograminos, clorafenicol, lincosamidas, certo? Então nós temos vários antibióticos aí para discutir posteriormente, certo, pessoal? Bom, aqui é só para exemplificar que aqueles agentes que inibem a síntese da parede celular, eles têm ação bactericida. E ao inibir a síntese da parede celular, eles inibem essa síntese por interferir, então, na ação da rede de peptidoglicano. Tá certo? Eles impedem essa organização do peptidoglicano e acabam interferindo na síntese. Ok? Bom, nós temos aqueles agentes que atuam diretamente sobre a membrana celular, aumentando a permeabilidade, que também são bactericidas, como a polimixina, que vai ligar a componentes da membrana, alterando a permeabilidade, desempenhando aquela ação de detergente, né?
Então, eles são muito eficazes contra gram-negativos, tá? Vão afetar a membrana citoplasmática e também a membrana externa, levando à lise osmótica. Nós temos aqueles agentes que afetam a função dos ribossomos e vão impactar na síntese proteica, que eles têm ação tanto bactericida quanto bacteriostática. Então, existem aqueles agentes que interferem na fração ribossômica bacteriana menor, que é a 30S, e aqueles que atuam interferindo na função da fração ribossômica maior, que é a fração 50S ou porção 50S, e isso vai impactar na síntese negativamente, na síntese de proteínas, e essas bactérias podem interromper a sua proliferação ou até mesmo não suportar e morrer, tá? Nós temos aqueles agentes que afetam o metabolismo de ácidos nucleicos, tá? Por inibir a síntese de nucleotídeos ou alterar o pareamento de bases no molde da dupla fita, ou inibir enzimas como a DNA ou RNA polimerase, ou inibindo a DNA girase. Muitos antibióticos, as fluoroquinolonas, por exemplo, realizam esse mecanismo, inibe a DNA girase. Então, a molécula do DNA ela não se compacta dessa forma, ela não se organiza dessa forma espiralada, se desestrutura e a célula não suporta esse dano no DNA. E tem aqueles fármacos que podem ter efeito no próprio DNA, desarticulando aí a molécula do DNA. E aqueles agentes antimetabólicos, que são inibidores de enzimas, que são responsáveis por uma via metabólica crucial para a síntese final de DNA da bactéria. Então, nós temos a via do ácido fólico bacteriano, onde nós temos aqui as sulfas e os pirimidínicos atuando em pontos diferentes da via, interrompendo, então, a síntese de timidilato e, consequentemente, impactando na síntese do DNA. Nós temos as sulfonamidas, que inibem a enzima chamada de hidropteroato sintase, que converte PABA, que é um precursor de ácido fólico, em folato. E nós temos a trimetopima inibindo a dihidrofolato redutase, que converte o folato em tetrahidrofolato, que é o ácido fólico bacteriano, tá? Então, tá aí a via do ácido fólico bacteriano e os alvos dos fármacos. Bom, pessoal, uma outra questão importante de se discutir é sobre a resistência bacteriana, e sobre a resistência bacteriana nós temos que considerar o uso irracional de antibacterianos, né? Hoje existem fármacos antibacterianos que não são mais eficazes devido ao aumento da resistência antimicrobiana frente a esses fármacos, e isso muito se deu devido ao uso irracional. Por isso que a Anvisa, frente a esse problema, porque estava se tornando um grande problema, um problema crescente, né? A Anvisa decidiu regulamentar, tornar mais rigoroso a comercialização e dispensação das substâncias, dos fármacos antibacterianos, tá certo? Então, hoje esses fármacos são dispensados, né, são comercializados mediante retenção de prescrição médica e não são, então, comercializados livremente, ou pelo menos não deveriam ser, não é mesmo? Tá? Então, nós temos alguns tipos de resistência no qual os agentes, os micro-organismos, principalmente as bactérias, podem desenvolver. Nós temos aquela resistência natural, que é uma resistência própria da cepa, né, da bactéria, né, que ela desenvolve intrinsecamente, e muito desse mecanismo de resistência é mediada por um DNA, uma estrutura de DNA circular chamada de plasmídio, ou seja, o DNA plasmidial ou plasmídio, ele é uma das estruturas da bactéria que é responsável pela expressão de genes de resistência a antibióticos, é uma estrutura muito importante. Nós temos a resistência fisiológica, né, que é muito representada pelos biofilmes, que é um grande problema, por exemplo, na indústria alimentícia, né, os biofilmes presentes aí nos equipamentos nos quais os alimentos entram em contato, né, então isso é uma resistência fisiológica, isso se dá devido à adesão das bactérias ali, as bactérias vão segregando e formando esses biofilmes. E tem
a resistência adquirida, que é teoricamente a mais comum e é que está envolvida com o uso irracional dos fármacos antibacterianos, que, se utilizados de maneira irracional, as bactérias podem desenvolver processos mutagênicos, né? Podem transferir genes de resistência para células filhas, usualmente por transferir aí o DNA plasmidial, que é responsável pela expressão de genes de resistência, ou pode também transferir genes de resistência entre elementos genéticos no interior da bactéria, como, por exemplo, em estruturas chamadas de transpossomos, ok? Então, os mecanismos bioquímicos de resistência bacteriana mais descritos na literatura são esses 6, e dentre esses 6, o número 1 aqui é o que tem uma importância maior, que é a inativação enzimática do antibiótico, ou seja, a bactéria pode, através de genes de resistência, produzir uma enzima capaz de quebrar grupos farmacofóricos, digamos assim, dos fármacos antibacterianos e inativar essas drogas. Então, isso ocorre bastante, tá? A bactéria também pode alterar o local ou receptor de ligação do antibiótico, e o antibiótico, então, apresentar uma baixa afinidade devido a essa alteração, pode alterar a permeabilidade celular ao antibiótico, por exemplo, alterando aí a estrutura de porinas presentes na membrana pelo qual o antibiótico passa, impedindo então a interação do antibiótico. Pode desenvolver uma via alternativa àquela via inibida pelo antibiótico, ou seja, é um mecanismo bem interessante também. Pode produzir um metabólito que inibe diretamente o antibiótico, chamado de metabólito antagonista, e pode desenvolver uma proteína de membrana que é capaz de expulsar a droga de dentro da célula antes que ela atinja uma concentração suficiente para desempenhar a sua ação farmacológica. Esse mecanismo é chamado de bomba de efluxo, ou mecanismo de efluxo. Tá? Então é como se fosse uma proteína de membrana que, quando a droga começa a entrar, ela é expulsa por esse sistema de efluxo. Tá certo? Então são os principais mecanismos de resistência antibacteriana. Tá? Bom, pessoal, em relação ao uso racional dos antimicrobianos, nós sabemos que a terapia com antimicrobianos deve ser individualizada e deve levar em consideração a situação clínica do paciente, as informações microbiológicas e algumas considerações farmacológicas, né? Então, algumas características do paciente quanto à idade, função renal e hepática, o estado imunológico, a localização do processo, se esse paciente já foi submetido com a terapia prévia para processo infeccioso, se estamos lidando com pacientes com gestantes ou lactantes e a própria sensibilidade do paciente, o agente etiológico, ou seja, aquele agente que causa a infecciosidade, né, é necessário conhecer, né? Então tem que ter uma análise aí do perfil da bactéria que está causando, uma análise do antibiograma, dos prováveis mecanismos de resistência, tá? E é óbvio considerar propriedades dos antimicrobianos também, como a farmacocinética, farmacodinâmico, o próprio mecanismo de ação, se há algum efeito sinérgico ou antagônico com outro fármaco, né? O perfil de toxicidade, o perfil de interação medicamentosa e, obviamente, os custos. Beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula dos princípios gerais da antibiótico terapia, obedecendo aquela nosso tempo, né, de cada aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em uma próxima videoaula. Bons estudos! Até mais!